Ora, é convidado neste 24 horas, Pedro Botelho Gomes, advogado. Muito boa noite. Obrigado por estar connosco aqui na RTP. Olhamos então para estas alterações no Código de Trabalho. Nos últimos anos foram feitas várias alterações, quase sempre penalizando os trabalhadores. Acredita que os trabalhadores tinham direitos a mais no Código de Trabalho e era importante fazer esta flexibilização? Eu não diria direitos a mais, diria um conjunto de direitos que estavam muito entranhados na consciência de todos nós, como uma estrutura fixa, que estávamos longe de imaginar que ia ser mexida ou que ia mudar. E nos últimos anos houve de facto um contexto que levou a algumas mudanças. Eu diria que as mudanças não são tanto na estrutura, ou se quiser naquilo que nos habituamos a dizer, na rigidez do contrato de trabalho, a dificuldade de despedir, tudo isso que se ouvia falar como causas pontos que eram sempre identificados da rigidez do nosso mercado de trabalho e da nossa legislação laboral. Eu acho que o que se alterou não é tanto aí. Acho que nesse aspecto formal a rigidez se mantém muito parecida com o que tínhamos nos últimos anos. Em que pontos já agora? Nos motivos para despedimento, o que seja a justa causa para despedir, toda a parte formal de um processo de despedimento não foi substancialmente mexida. Houve um momento em que ainda parecia que na redação da lei que, por exemplo, os processos disciplinares estavam facilitados e tinham um formalismo reduzido, mas agora em 2012, nas últimas alterações, já se voltou a clarificar que não, que no processo disciplinar há uma série de formalidades que se continua a ter que cumprir. E, portanto, os casos de despedimento, as situações em que se pode despedir, em que se pode fazer cessar um contrato de trabalho, não mudaram por aí além. Eu diria que o que mudou essencialmente foi, de facto, uma componente económica, se quiser, do despedimento, da cessação de contrato de trabalho, e mesmo não só da cessação, mesmo na duração, na pendência dos contratos de trabalho. Reduzir o valor das horas extraordinárias, reduzir o valor, deixar de haver descanso compensatório quando há trabalho em dia de descanso ou em feriado, e havia, além de pagamento acrescido, havia descanso complementar e deixa de haver. Portanto, aí sim. Esta questão também das indemnizações, em termos de despedimento por ano de trabalho, também. O valor das indemnizações a descer. Portanto, na parte económica, no custo do trabalho, é que eu acho que as alterações que aconteceram nos últimos anos tiveram e têm algum significado. Portanto, procurou mexer-se em resposta, acho eu, obviamente, em resposta ao contexto de crise em que se vive, procurou reduzir-se o custo do trabalho. E reduziu-se por estes vários meios. Com o objetivo de criar mais emprego, tornar mais competitiva a economia nacional. A economia portuguesa, e reduziu-se o custo por vários caminhos. Reduziu-se o valor das indemnizações, reduziu-se o número de feriados, reduziu-se o valor do trabalho extraordinário, e tudo isso... Os dias de férias também? Os dias de férias. Os dias de férias, também é preciso desmistificar um bocadinho algumas coisas que às vezes... quase que se nos apresentam como verdades absolutas. Não se reduziu os dias de férias já eram 22. Havia uma previsão na lei que os permitia majorar em função da assiduidade. E essa majoração é que desapareceu, e portanto os 22 dias continuam a existir tal qual existiam antes, agora não são majorados pelo cumprimento de uma coisa que não deixa de ser o dever. Qualquer coisa na sua vida em que você cumpra a sua obrigação, não tem que ter um prémio por isso. E, portanto, trabalhar também não faria muito sentido, se calhar. Quem cumpre a obrigação de trabalhar, porque tem um contrato de trabalho e recebe um ordenado, tem a obrigação de trabalhar. Cumpriu a sua obrigação, trabalhou, tem as férias normais, não têm que ser majoradas. Portanto, também claro. Não me parece uma alteração. Pedro, perante tudo isto que me está a dizer, ainda há muito por onde se pode mexer no Código de Trabalho para o tornar mais flexível? Eu tenderia a dizer que sim. Se está a colocar uma questão em termos de flexibilidade, de contratar e de pôr fim a contratos. Porque aí é que é o verdadeiro problema da flexibilidade de que se fala e que foi pouco mexido, é aí. E que é mais difícil passar na concertação social. Não é? É mais difícil passar na concertação social, é mais difícil todos nós aceitarmos, na medida do que vamos ouvindo, o que possa ser a mensagem de instabilidade, de precariedade que passa forçosamente quando estamos a mexer em coisas que já não mexíamos há 30 ou 40 anos e que agora começam a ser mexidas com alguma frequência e por trás de um ruído na comunicação em que tudo parece estar em causa, tudo que é direito, mas se fala muito pouco de deveres. E, portanto, é mais difícil de mexer, e admito que em sede de concertação social seja mais difícil. No momento anterior, se vir, a dificuldade não foi tanta como isso. A UGT assinou o acordo de concertação social, porque percebeu o que é que estava em causa.
e muitas das medidas mais recentes, as de 2009, por exemplo, as de 2012, foram já enquadradas no contexto dos compromissos que Portugal tinha assumido no seguimento do memorando com a Troika. Portanto, a UGT estava perfeitamente ciente de qual era a realidade que enquadrava as alterações que se pretendia fazer e por isso apoiou e assinou o acordo de concertação social. Muito bem. Pedro Botelho Gomes, muito obrigado por estas explicações, muito obrigado por ter vindo à RTP. Obrigado.